Olá, eu sou o Carlos Eduardo Canto, estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Hoje eu recebo 3 convidados. No primeiro bloco, Maiara Kozowski e no segundo bloco, Gabriel Raad e Norton Mello. Maiara Kozowski é doutora em Estratégia de Marketing pela Universidade Federal do Paraná. É professora convidada da Fundação Dom Cabral nas disciplinas de Branding e Marketing e da Burgundy School of Business na França. Foi docente da PUC por 5 anos, onde lecionou nas áreas de Marketing e Administração Internacional e no programa American Academy. Coordenou ainda a pós-graduação Digital Marca e Imagem Pessoal na mesma instituição. Atuou também como professor de pós-graduação na FAI, ministrando nas disciplinas de Marketing Digital e Inteligência de Mercado, por 8 anos. Em 2023, foi professora convidada do MBA na Alemanha. Esse nome, Maia, depois você vai falar porque é complicado para mim. E nos últimos 2 anos participou como docente do programa ISG e mais copy da Sistema OCEPAR. Autora do livro O Poder de uma Marca Autêntica, é fundadora também da Maiara Kozowski Branding Marketing, consultoria voltada à construção e gestão de marcas cooperativas e pessoais. E o mais importante, desde 2020, o faturamento conjunto das empresas que atendeu já atingiu mais de 4 bilhões. Entre os principais cases está a marca Dr. Pinot, com quem atuou por 2 anos na implementação de estratégias de posicionamento e branding. Maiara, obrigado, currículo maravilhoso. Eu tenho assim, certeza que os nossos ouvintes vão se deliciar com os seus ensinamentos. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui para conversar com você justamente com um assunto que eu amo e faz parte do meu dia a dia. Isso é bastante importante, porque hoje... Mas começando, Maiara, eu estava pensando aqui, nesses anos todos, e vejo que você acredita, assim, que cada pessoa é uma marca, né? Como o DNA, impressão digital, e hoje as pessoas às vezes esquecem que tem que trabalhar muito mais a marca do que o produto que está vendendo, porque a marca você fica pro resto da tua vida, como uma impressão DNA. Não sei se eu estou falando aqui besteira para o nosso ouvinte, mas as pessoas hoje em dia cada vez mais confiam em você, né? Então, vamos falar já sobre isso, que é bastante importante. Os nossos ouvintes são ávidos aí a ter essa mentoria aqui, né, online. Com certeza. Não necessariamente todo mundo tem a sua marca pessoal construída. Então, a gente tem um nome, né, a gente tem a nossa personalidade, mas pode ser que a pessoa não tenha trabalhado isso ao longo da vida. E por que é tão importante a gente trabalhar a marca pessoal no nosso dia a dia hoje? A gente tem uma série de informações, de estímulos diários, né, por todos os meios de comunicação. Então, a gente tem rádio, TV, tem os disruptivos, os digitais, o celular, tablet, o que quer que seja. E a gente precisa repetidamente criar uma imagem na cabeça das pessoas para criar uma consistência, para criar um posicionamento. Então, aquilo que você falou, né, da importância de a gente criar uma marca pessoal, e na verdade nós estamos construindo uma imagem na cabeça das pessoas. O que é a imagem? É a percepção que elas recebem de estímulos que nós proporcionamos, né? Então, quando a gente constrói uma marca pessoal, nós temos intenção, né? Então, esses dias uma aluna chegou e falou assim: ai, professora, mas será que eu estou construindo minha imagem pessoal de uma forma correta? Eu falei assim: ai, fulana, mas o que você quer passar? Qual que é a imagem que você quer que as pessoas tenham de você? Então, digamos que você quer, né, representar uma imagem de profissionalismo. Então, você tem que construir as tuas ações, as tuas intenções e o teu comportamento tem que representar profissionalismo. Você tem que chegar no horário, você tem que ter palavra, você tem que ser consistente no conjunto de ações. E aí isso, né, essa consistência no conjunto de atitudes, de ações, vai gerar a reputação. Então, que a reputação pode ser positiva ou negativa. Se eu tenho um conjunto de ações negativas, eu gero uma reputação negativa, e ninguém quer isso no mercado. Então, quando a gente gera a reputação positiva por um conjunto de ações repetidas, e as pessoas recebem isso por meio da comunicação, e a comunicação, eu falo, a comunicação verbal, Sim. E a comunicação Imagem. não verbal também, a imagem, né? Realmente, assim, o que ela veste, a forma que ela se porta, o trejeito, né? Os trejeitos, o linguajar, tudo isso, a forma que ela dirige, a forma que ela se porta com outras pessoas, se ela é educada, se ela não é educada. Então, tudo isso vai gerar uma percepção, né, na cabeça das pessoas, né? Então, e é isso que faz os outros, né, assimilarem de imediato determinados nomes.
Ah, então se eu penso no Canto, né, você já escolheu o seu sobrenome como o teu Sim. nome principal. Então você tem o teu negócio com este nome também. Então as pessoas já têm uma percepção construída na cabeça delas. Puxa, eu penso no Canto, o que que eu lembro será? Então isso é você trabalhar a tua marca pessoal, esse conjunto de ações que vão gerar uma reputação. E é Hum. isso que gera confiança. E a confiança é tão importante nos dias de hoje porque a gente vive sempre um momento de incerteza, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje é difícil a gente falar assim sobre o trabalho, você gostar. Uma vez estava vendo uma pesquisa que a maioria das pessoas trabalham naquilo que não gostam, né? Sim, Então, mas o que que eu quero dizer? Quando eu falo para as pessoas, eu falo: olha, você tem que ter pelo menos 10 anos como marca aquilo que você vai fazer. Vai vender isso. pipoca? Você vai trabalhar de sapateiro ou vai ser professor? Na minha opinião, eu sempre pus na minha cabeça, você tem que ter aí uma década para as pessoas saberem quem é você. Quem é a Exatamente. Maiara? A Maiara está no mercado, eu li seu currículo, então você está trabalhando a tua marca, porque é a única maneira que eu vejo de você fidelizar o cliente, principalmente na prestação de serviço. Porque não Justamente. adianta eu ser hoje em dia vendedor, corretor de imóveis, amanhã ser consultor financeiro, depois eu vou vender o Uhum. consórcio, depois eu vou vender plano de saúde, daí eu vou vender seguro, embaralha a cabeça das pessoas. Então, isso para os nossos ouvintes, Maíra, eu queria que você falasse dessa importância, se eu estou certo ou estou errado, em manter aquela escolha. Não é obrigado a sair da faculdade, mas eu acho que a pessoa lá no fundo tem que fazer aquilo que gosta para ter resultado. Exatamente. Tudo isso que você está falando é perfeito, é correto, né? Você colocou um exemplo muito consistente. É justamente sobre isso, sobre consistência. Você escolher um caminho, você seguir esse caminho, você ir se aperfeiçoando. Então, esses dias até eu fiz uma pergunta na minha rede social para os meus seguidores. Quando você lembra de mim, né, o que que você lembra? Aí veio uma série lá de, né, as pessoas falaram branding, marketing, posicionamento, porque eu tenho trabalhado isso há mais de 15 anos. Sim. Então, como que os clientes, hoje em dia, até ontem mesmo chegou um cliente para mim, em que eu dei aula há mais de 3 anos. É um cliente corporativo, veio atrás de mim, porque uma das gerentes lembrava de mim como branding. Então, o que aconteceu lá naquele momento? Eu não fui lá, fui prospeccionar, né, captar Sim. esse cliente, mas há 3 anos eu tive educação, eu tive consistência do que eu falei, os meus valores foram mostrados naquela corporação, e depois de 3 anos eles lembraram de Ficou mim, né? gravado na cabeça dele. Exatamente. Então, isso que você bem falou, no mercado de imóveis, então, é bem comum nós vemos várias pessoas em transição de carreira, né? Ou ela começa a ser um corretor de imóveis, ou ela deixou de ser alguma profissão, ou trabalha com duas coisas ao mesmo tempo, e ela não se posiciona, né? Então, quando eu falo que a gente tem que ter posicionamento, é você escolher, né, a imagem que você quer passar de forma que o mercado inteiro veja você daquela forma, daquele jeito. É uma escolha. E quando a gente faz uma escolha, a gente vai abdicar de várias outras. Então, se eu escolho ser corretor, puxa, mas eu preciso também vender outra coisa para, né, no começo é Lógico. difícil. Tudo bem, mas escolha, se posicione como corretor, fale sobre imóveis, fale sobre mercado, tenha interesse por aquilo, tenha repertório, né? Repertório é muito importante nos dias de hoje. O que que a maioria das pessoas faz? Elas apenas repetem informações. Sim. Então, elas não param para dialogar, pensar, estruturar um pensamento. Então, É existe um. irritante você pegar uma pessoa que está ali, né, Exatamente, só repetindo o que os outros estão falando. exatamente. Fale, eu sempre digo, às vezes a besteira é produtiva, na verdade, É bem isso. acaba tendo. Agora, quando a É, gente fala sobre a questão da marca, isso não é de hoje. Antigamente, eu me lembro, sim. lá, minha mãe falava, nossa, o fulano de tal tinha lá um playboy, que antigamente usava aquela palavra do homem e Sim. tal, que era o playboy, né? Aham. O playboy era uma pessoa rica, mas tinha aquela imagem que passava às vezes na televisão ou falava. E hoje, eu volto a falar aqui para os nossos ouvintes, a gente está falando sobre brand, sobre marca, a importância do programa é fazer com que as pessoas que estão nos ouvindo, Sim. elas utilizem as ferramentas que têm. É, É muito mais fácil, eu digo que hoje é muito mais fácil vender qualquer coisa do que há 30 anos atrás, sem pelas dúvida. ferramentas que tem. E Sim. nós temos aí uma Maiara que pode as pessoas irem lá procurar. Sim. Tem sempre uma Maiara numa cidade, no estado ou no Sim. país, e que vai utilizar e não faça coisa amadora, né, Maiara? Exatamente.
Então, é importante você ter sempre uma clareza. Então, eu sempre falo, mas para que você quer trabalhar a tua marca pessoal? Puxa, eu quero ser referência na minha área, ou eu quero ter mais clientes, ou eu quero aumentar o tempo que os clientes passam, né, comigo, comprando, trabalhando serviço. Então, no ambiente, por exemplo, de imóveis, é importante você cultivar um relacionamento, né, você sempre lembrar desse cliente, puxa, eu estou aqui, eu estou Sim. prestando tal serviço, você já comprou um imóvel comigo, mas nós podemos ter uma segunda compra, ou uma indicação para outra pessoa. E aí tem a importância de a indicação, né? Então ainda se fala muito, as ferramentas mudaram, mas ainda o marketing boca a Putz, boca é o que mais funciona, sim. porque o que é o marketing boca a boca? É eu indicar para um terceiro próximo, que nós chamamos, então para minha mãe, para o meu filho, para o meu marido, algo que eu confio, com certeza, nossa, eu tenho muita certeza, então eu vou indicar essa pessoa para alguém. Então, por isso é tão importante você trabalhar essa tua imagem com muita, né, com um objetivo muito claro, para que eu quero isso? E eu sempre falo, não é com as ferramentas digitais, não é você querer a curtida pela curtida, não é o ego, Não. é você usar a ferramenta a teu favor. Então, como você muito bem disse, é fácil vender porque é muito democrático. Você abre uma rede social, cria uma conta, você já tem uma empresa aberta, É tudo de né? graça, tudo de Tudo de graça. graça. A Maiara tá lá no YouTube, a Maiara tá lá, tem Isso, outros. Hoje em dia é exatamente. muito mais fácil. Agora, eu me lembro, a primeira vez que eu vi, eu falei, putz, ele tem que ser assim, fiel, fidelizar. Eu Sim, me lembrei há 30 anos, mais tempo, 40 anos atrás, você só fideliza um cliente quando você vende para o filho dele, você vende para o neto. Estou te falando isso exatamente. que eu me lembro a minha mãe, ela tinha um médico ginecologista. Minhas irmãs todas foram para lá e depois foram as netas no médico ginecologista. O velhinho estava lá. Sim. Cabeleireiro, por exemplo, Uhum. você deve ir no cabeleireiro, talvez hoje Sim, não, o que tua mãe ia. sim, E se é boa, vai continuar indo. Então você veja exatamente. que maravilhoso É, essa questão da fidelização, né. E exatamente. e e falando sobre isso, você fala muito a capacitação e fidelização, assim, do mercado imobiliário. Tem Uhum. algumas dicas, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui? Capacitação, É, e fidelização? Bom, vamos lá. Quando você, né, são 2 momentos diferentes. Quando você vai buscar um cliente no mercado, então você tem que ter algumas ferramentas diferentes de quando você vai fidelizar. Então, diga, eu vou trabalhar com outro, né, um restaurante, por exemplo, que é serviço, depois eu entro para o corretor de imóveis. Pelo menos eu não somente, mas a maioria das pessoas, quando vai buscar um restaurante, ela vai buscar lá na barra de busca, seja do sim, Instagram, do Google, onde quer que seja de ferramentas, iFood. iFood, você vai colocar o nome desse restaurante e você vai ver a reputação. Como que você vai ver a reputação? Outras pessoas falando, a quantidade de estrelas, a nota, etc. Então você tem uma imagem de imediato dos meios de comunicação. Sim, A mesma coisa acontece quando você vai buscar um imóvel. Então, digamos que um corretor entrou em contato com você pela primeira vez, ou ao contrário, né? O cliente foi lá e entrou em contato, seja pelo site de uma empresa, seja, né, pelos esses marketplaces aí de imóveis. E ele vai buscar saber quem é essa pessoa. Então ele pode jogar lá no Instagram, né? Então pode ser que seja a vitrine ali. E o que ele mostra naquela vitrine? Puxa, ele mostrou a foto lá com o cachorro, ele mostrou a foto no parque, ele mostrou, né, a vida dele pessoal, ou ele mostrou algo mais profissional que as pessoas têm interesse? Ele mostrou saber sobre o assunto, ele mostrou educação, ele mostrou um conteúdo de valor. Então, quando a gente vai fazer captação de um cliente, é importante que a tua rede social, que é o meio mais fácil de achar essa pessoa, esteja preparada para isso. Então, você esteja criando um conteúdo, e hoje o conteúdo é uma moeda de ouro, né, para as pessoas. Você ensine as pessoas. Quando a gente ensina alguém, nós passamos muita autoridade, nós passamos credibilidade. Então, que você esteja preparado com isso, não só mostrando lá que eu fui para a balada no final de semana e eu sou o teu corretor que vou comprar a casa da tua vida, né? Então, uhum, o apartamento dos teus sonhos. Então, na captação é importante que esse primeiro ponto de contato esteja muito bem definido, muito bem claro. E no momento da fidelização, é uma construção de relacionamento nos serviços. Então, puxa, você vendeu algo para esse cliente, você já conheceu esse cliente. Você tem que sempre nutrir aquele relacionamento. Então, você sabe que a pessoa gosta de animais. Puxa, manda lá, né? Vai ter um evento de animais na cidade daquela pessoa.
Manda lá para a pessoa, olha, vai ter tal evento que você gosta sobre isso. Você não está vendendo exatamente naquele momento. Você se lembrou da pessoa, você mostrou que se importa com ela, que você teve o cuidado de lembrar do que ela gosta e mandou aquela informação sobre um evento. Passa mais um tempo, tem a oportunidade de um outro negócio. Então, você manda uma mensagem. Datas importantes, como um aniversário, por exemplo. Aniversário, puxa, as pessoas se sentem importantes. Muito. Mas não só assim, feliz aniversário, aquela Lógico. imagenzinha pronta de O WhatsApp, né? cartão lá que manda para Para todo mundo, né? Pronto, mas puxa, tenha o cuidado. Canto, feliz aniversário, parabéns, por como você é. Você vai levar 2 minutos para escrever uma mensagem. Então, não uma mala direta de aniversário, mas você ter o cuidado de lembrar que as pessoas são indivíduos, que são seres complexos, que têm emoções, né? Que elas têm vontades, que elas têm desejos, que elas têm emoções positivas e negativas. Então, lembrar de tudo isso, que existe um ser humano, não um cliente lá. Quando a gente trabalha nessa perspectiva de existe um ser humano por trás desta venda, é muito mais fácil de você entender, né, não se preocupar só na venda pela venda. E aí você consegue cultivar um relacionamento, o teu comportamento fica mais leve. Esses dias eu estava lendo um livro que fala justamente quando as pessoas tentam forçar algo que elas não são. Então, é um livro bem interessante até que os ouvintes podem ler, que é sobre a presença. Agora eu esqueci o nome, mas a autora é Amy Cuddy, né? Então, alguma coisa da presença. E aí ela fala o seguinte, quando você é uma pessoa autêntica, verdadeira, e você não está forçando aquilo, você passa muito mais credibilidade também. Sim. Então, digamos que eu estivesse forçando um personagem aqui hoje. Puxa, as pessoas vão ficar meio desconfiadas, vão falar assim, será que ela está forçando muito? Mas não, eu sou completamente autêntica. Então, eu também passo mais credibilidade. Se você não sabe, diga que você vai buscar informação, né? Então, não vá mentir, não vá fingir algo que você não é, que isso também deixa de passar credibilidade e gerar confiança para as outras pessoas, né? Agora, Mayara, você que trabalha em marketing, trabalha também, eu noto que ultimamente, eu, por exemplo, tenho conhecidos que têm uma situação financeira muito boa, Sim, mas essas pessoas não estão ali atrás das mídias ou atrás, porque eles não têm nem tempo de ficar ali. sim. De vez em quando está no seu momento lá de relax, você acaba vendo. Mas eu noto que muitas vezes o cara comprou uma casa lá na Fazenda Boa Vista. Uhum. E geralmente quem vendeu essa casa não é aquele corretor que é o amigo dele, o conhecido dele. Porque ele pegou no momento onde uma pessoa que viu, fulano de tal, eu acho que ele pode se interessar por essa casa. Porque ele está bem, está morando bem, está Sim. tranquilo. É a mesma coisa carro, né? É a mesma coisa que você vê. Então eu vejo que às vezes as pessoas, elas têm que ser ousadas, né? Eu tenho aqui alguns conhecidos meus que eu falo, pô, como é que você chegou no fulano de tal e vendeu se o cara tem 10 corretores em volta dele e tudo mais, mas exatamente dessa maneira. Isso é muito legal a gente falar para os nossos clientes, que não ter medo, né? Eu acho que o vendedor, ele não pode, o vendedor no geral, em qualquer produto, Sim. não pode ter medo, né? Sim. De ligar e se Exatamente. ofertar, né? Exatamente. A venda, o que é o principal, né? Você tem que conhecer muito sobre o produto que você está vendendo. Então, digamos lá, o apartamento, né? a Isso é Fazenda Boa essencial Vista. que você fale, essencial. Essencial. Então, você tem que conhecer, mas o que eu digo que é conhecer? Você respirar aquele produto. Você tem que saber tudo sobre aquele produto. Eu já cheguei em casos de eu ir visitar algum apartamento, alguma coisa assim, o corretor não sabia de nada. Não sabia de nada. Puxa, você fala, mas como que eu vou morar aqui se ele nem sabe? Daí ele vai buscar a informação dele 3 dias, ele te passa. Então, ele tem que saber exatamente sobre tudo. E aí, uma coisa não é usar aquele clichê. A vista é extraordinária. Né? Você tem que trabalhar. Top. Exatamente, né? Você tem que trabalhar, você tem que ter uma percepção muito aguçada sobre quem é aquela pessoa. Existem pessoas que não vão se abrir e falar muito, né? Então, você tem que ter um olhar, você tem que perceber tudo sobre aquela pessoa. Como ela se veste, como que ela fala, como que ela se comunicou com você, se ela te ligou, se ela mandou áudio, se ela mandou por escrito, se alguém indicou. Então, primeiro conhecer tudo sobre o produto, depois conhecer tudo sobre o teu possível cliente. Mas como que eu vou conhecer? Você tem uma série de mecanismos para buscar quem é essa pessoa hoje, né? Como que é a história dela, mesmo que ela não tenha rede social, você busca lá no Google, tem alguma coisa sobre a história dessa pessoa.
conhecer muito sobre a pessoa e aí criar, né, esse ambiente seguro em que ela possa confiar tudo isso. Pode ser ousado? Óbvio, pode ser ousado, mas sempre tem algo em mente: educação. Eu vejo muitos corretores ou qualquer outro Profissionais vendedor, aí de profissionais do venda. mercado, que eles são ousados, mas muitas vezes eles não têm educação, né? Então Sim. eles invadem ali a privacidade de uma forma que Você não ali uma deveria. motivação, não tem conhecimento. Exatamente, né? Então na venda você tem que se mostrar, tem que, né, dar abertura ali para a pessoa, ser receptivo, mas deixar ela falar também e, né, e ser muito atento a tudo que está acontecendo ali. Não, você falou assim, uma realidade, eu como estou aí no mercado há anos, Sim, eu noto muito quando eu vou visitar. Bom, eu já perdi a conta de quantos empreendimentos eu fui de lançamento, de entrega. E às vezes, até hoje eu vejo no próprio stand de venda, central de vendas, o pessoal vem perguntar para mim, Canto, e aí, como é que você achou? Eu falei, tudo maravilhoso, mas você está servindo um café que é de terceira e num copo de plástico. Tem isso, que ter uma máquina maravilhosa, tem que ter tudo. exatamente, Eu acho que, dependendo do cliente, você tem que vender a experiência. Não adianta nada você querer ser uma completamente. corretora, a Maiara ser uma corretora de Sim, luxo, se você não conhece bolsa, não conhece isso, sapato, a mulher isso. vai, quem vai estar É, entrando ali, é, quer coisa mais que você desarma uma pessoa que chegar é. e você chegar para a pessoa e falar, pô, essa bolsa que você tem, a bolsa é uma grife, é uma bolsa exclusiva, blá, blá, blá. Sim, A pessoa já acaba. Eu acho que tudo isso, logicamente, dependendo do grau. sim, Hoje, todos, né? Acho que vamos dar um puxão de orelha a todos. Todo mundo quer estar no mercado de luxo, né? pois é. E você falou uma realidade, mas as pessoas não têm que conhecer, têm que viver o Tem que luxo para viver. estar no mercado, não é verdade? Isso, exatamente. É interessante isso, e aí tem uma abordagem independente da profissão e das marcas. As Sim, pessoas querem vender para o luxo, né, e não necessariamente é, você precisa estar ali, todo mundo. né, todo mundo quer vender, E o porque você mercado Minha Casa Minha Vida é isso que espetacular. eu ia falar, você pode e aí você tem estratégias, você pode vender para massa, né, uma grande Lógico. quantidade, você tem mecanismos diferentes, ou você pode vender o luxo, que você precisa viver o luxo. Você não pode fingir o luxo, porque o luxo é perceptível, né, então Com você não certeza. consegue fingir o luxo. A pessoa muitas vezes aí é interessante também, acho que nesse livro que eu li até, muitas pessoas elas escalam, né, o degrau ali, né, financeiro, mas elas não conseguem escalar o Sim. degrau social, porque elas não tiveram cultura, elas não obtiveram a cultura ao longo da vida, elas não Sim. conseguem se encaixar nesse luxo. Então, um exemplo bem interessante que você deu é do café servir num copo de plástico. Pense, será que aquela pessoa toma em casa um café em copo de plástico? Sim. No mínimo, você tem que oferecer algo parecido com a realidade dela, com o dia a dia dela. Eu estou num evento, num show em que é exigido copo de plástico, ok, é diferente, né? Lógico. Agora, Tem situações e situações. exatamente. Então você tem que criar todo o ambiente como se fosse um ambiente, no mínimo, do dia a dia desta pessoa. Sim. Então você não precisa proporcionar o ultra luxo, que muitos nem têm como alcançar isso, mas no mínimo viável de como ela vive, como é esse Você tem que comportamento dela. receber, pelo menos, Exatamente. imaginar que aquela pessoa viva no meio. Mas tem duas palavrinhas que hoje eu vejo que tem muito. Até eu fui numa palestra do Ferreirinha, há Aham, 15 eu dias quero saber. atrás, Aham. e ele falou que o ano que vem o Brasil vai ter o dobro de bilionários, Sim, né? sim. Então, as pessoas hoje em dia querem viver experiências, né? Com certeza. E eu já tenho um contato, como você falou muito bem. O emergente não é uma palavra feia. O emergente é aquela pessoa que saiu de Isso, uma situação, começou a ganhar dinheiro, mas ele quer usufruir tudo aquilo que ele não tem. isso. E o milionário é o contrário, ele já É, passou pela fase do emergente e sim, cada vez mais, agora tem pesquisa, ele está querendo se isolar mais. Por isso. exemplo, ele não quer mais ficar em frente ao mar em Camboriú, ele Não. vai para a Praia Brava, agora está indo para o condomínio, está indo para os lugares mais reservados, Vai porque ele para já Celso passou Ramos. essa fase. Não sei se eu estou Está certo, né? certo, perfeito. Existe, né, o emergente, por exemplo, ele pensa na ostentação. Sim. Então ele precisa provar, isso é um mecanismo do Para ele comportamento mesmo, né? humano. Para ele mesmo. Para ele mesmo, e ele precisa da aprovação dos outros. Puxa, eu Não que seja consegui. errado, não estamos aqui Não, criticando, é uma não. coisa. É o mecanismo do Lógico. indivíduo. Eu consegui, então eu vou ostentar a logomania, né? Então, Tudo que eu não tive, eu tudo vou. que eu não tive, eu vou mostrar. Daí Então, cansa. uma pessoa que ela é rico por natureza, financeiramente, eu digo, né? Eu estou falando de valores monetários aqui, ela vai viver uma vida mais
simples no sentido de não ostentação, né? Não é simples que eu digo humilde, uma vida mais simples no sentido de ostentação. Então, o que que você tem que entender? Quem é o cliente que você está buscando? Como que você se encaixa aí? Como que você se enquadra aí? E sim, existem até tem, né, várias pesquisas que mostram que o novo luxo é justamente a paz, né? Então, é Sim, você não ser incomodado, você não sim. ter que pegar trânsito, você não ter que acessar grandes Como filas, né? ermitão do passado. Exatamente, é a ultra conveniência. Hum. E aí eu dou aula lá na França, né? E aí eu dou uma aula numa escola eu dou aula na Borgonha. Então os melhores vinhos do mundo estão Então ali lá. na Borgonha. E a escola que eu dou aula, a universidade que eu dou aula, por um acaso vende né, muitos cursos ali, tem muitos cursos sobre vinho, etc. Até pós-graduação em relação a isso. E aí eu conversando com um dos alunos que tem uma vinícola lá na Borgonha, e aí a gente estava falando assim, eu falei para ele, né, o luxo, o que que é o luxo? É você viver uma experiência que os outros não podem viver. Então, eu posso estar em determinado lugar, não necessariamente só pelo preço que eu paguei, mas por viver aquele momento único que mais ninguém pode viver. É o escasso, assim, né? Aquela Exatamente. escassez. Então, não necessariamente é ter lá a bolsa cheia de logo, não é Sim. isso. Mas é você estar em um espaço que os outros não podem alcançar, não podem viver, que é exclusivo, que você foi convidado, que você não consegue entrar com dinheiro nenhum, muitas E vezes, muitos né? hoje em dia não estão usando nem marca mais. Hoje em dia, Exatamente, pega né? um boné preto, pega Exatamente. tudo É. isso que tem, né? Sim, sem dúvida. É fantástico. Agora, Mayara, Oi. eu não queria perder essa oportunidade. Você, pelo teu currículo, você acabou de falar, você dá aula fora, tem essa Sim, experiência, e eu gostaria muito que vocês, nossos ouvintes, procurassem, né? A Mayara vai deixar o seu contato, sim. mas eu tive lá atrás um sonho também de levar conhecimento, aquilo que você sempre está falando aqui na entrevista, para o nosso mercado imobiliário. E Uhum. através quando eu conheci a Cris, aliás, eu falei, Cris, você vai ser a curadora. E aí eu tive o prazer de conhecer você e outros professores. Então, Sim. estamos num momento lá na confraria da Academy. Uhum. Então, para nós, com todo o seu currículo sendo convidado, o que te motivou, né, a você nos ajudar? E já Sim, agradeço de antemão pela sim. sua maravilhosa aula que ela deu para nós todos lá. Obrigada. Bom, eu já, né, conhecia o seu nome, né, nós tínhamos conversado, inclusive, num evento muito rapidamente, né, então eu conheci o canto rapidamente num evento um dia, e aí depois de uns meses veio o convite do Tomás, que foi, né, uma pessoa que eu trabalhei com ele lá quando eu estava na graduação, e ele era, né, ele estava fazendo mestrado. Então veja, eu criei uma reputação com ele há mais de 20 anos, né, então atrás, há muitos anos. Desde lá eu tenho trabalhado a reputação. E aí ele é uma pessoa confiável, que eu sempre, né, tive um relacionamento muito profissional ali com ele, e ele contou do projeto. E realmente eu fiquei encantada, porque eu nunca vi um projeto como esse, num nível como esse, na qualidade, nessa curadoria dos professores, né? Muito interessante. E aí, o que que é o diferencial? O conhecimento é a única coisa que pode realmente nos levar mais longe de verdade. Então, sim, você pode ter uma grande quantidade de dinheiro, ter estratégia, mas quando você tem conhecimento, você tem um diferencial muito forte perante os outros, né? Então, você não repete mais do mesmo. Os corretores que estão ali nas aulas, né, o que eles conseguiram aprender, absorver, é um diferencial que outros não têm no mercado. Então, me encantou por essa inovação, pelo nível da seriedade, do comprometimento que vocês mostraram desde o início, né, desde o primeiro contato ali, muito estruturado, muito organizado, e são os valores que eu tenho, né, ser Sim. algo honesto, ser algo verdadeiro, ser algo organizado. Eu acredito na educação como a maior transformação do ser humano. A minha vida foi assim, né, então eu vim de uma família que sempre me educou, né, minha mãe nunca se formou, meu pai é formado, tal, mas a educação foi o que me motivou a ter uma vida melhor, a conquistar tudo que eu tenho conquistado. Então, eu encorajo isso, é meu mote de vida, né, a educação, o conhecimento. Então, foram por vários motivos aqui que eu acreditei, acredito no projeto e fiquei muito lisonjeada de fazer parte de tudo isso. E nós ficamos felizes aqui, né? Aqui, Obrigada. e trazemos aqui para o mercado imobiliário de Canto a Canto, que também Sim, da mesma maneira, né? O presidente do grupo, Leonardo Petrelli, nos incentivou
a trazer esse programa. Sim, E hoje nós estamos aí 9.000, 10.000 pessoas por minuto escutando imagine. o programa. Então, são pessoas que querem aprender e querem se diferenciar. Sem dúvida. Mas eu conversei aqui com a Maiara, gostaria que você deixasse aí teus contatos, né, para o pessoal, né, como é que eles podem te achar, apesar que hoje é fácil, né? Hoje é mais Só fácil, clicar, né? Mas pode entrar no meu Instagram, no perfil do meu Instagram, é Maiara, com I, Kozowski, K-O-S-O-S-K-I. Né? Então, Maiara Kozowski tem o meu Instagram. E também pode mandar e-mail se precisar, tiver alguma dúvida. Eu sou uma pessoa muito acessível ali no que eu posso, né? Eu gosto de conversar, gosto de saber o que as pessoas precisam. Então é Maiara, com I, @maiarakozowski.com. Esse é meu e-mail e meu Instagram Para também. trabalhar no nosso setor, no teu setor, você tem que gostar de gente. É E isso gostando aí. de gente, a gente vai embora. Com certeza. Maiara, obrigado por Obrigada a participar você. aqui do Canto a Canto. Conversei com Maiara Kozowski. Vamos para o rápido intervalo. Espera aí, nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Recebo 2 convidados aqui especiais, Gabriel Hadi e Norton Melo. Gabriel Hadi, 45 anos, é graduado em Ciências Econômicas pela FAI, Curitiba, e atualmente está cursando o programa executivo da Over and President Manager na Harvard School, em Boston. Além disso, fez MBA em Gestão pela Estação Business School, participou do Real Estate Manager da Harvard também, em Boston em 2015, e da imersão no Vale do Silício pela Starter, com foco em Construtex. Foi vice-presidente do Sinduscom e também foi conselheiro da ADEME. É membro do Young President Organization, capítulo Curitiba, desde 2015. É cofundador e presidente executivo do Conselho do Grupo Laguna desde 2025, onde atuou anteriormente como diretor-geral por 25 anos. Atualmente é também membro dos conselhos da empresa La Violeteira, Porto Guará e da Holding Sorrento. E meu outro convidado é Norton Mello, engenheiro civil pela Federal, mestre engenheiro biomédico e também pela Universidade de Orlando, né, Norton, Senhor Livre, que é na Flórida. Professor de pós-graduação, gestão ILPIS. Meus ouvintes, todas essas siglas aqui, eles vão procurar traduzir tudo que é mais fácil. Professor de pós-graduação em ensino e pesquisa e autor de vários livros. Obrigado pela presença de vocês aqui no Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Obrigado, Canto, pelo convite e pela oportunidade. Antes eu queria fazer aqui uma menção especial aos teus pais, né? O Faisal e a Bernadette são pessoas que eu tenho uma grande admiração por eles, então um forte abraço aos dois, né? São pessoas carinhosas, sempre me receberam muito bem. Eu acho que isso, como disse teu pai, veio de berço porque ele gosta de gente, né? Então, trabalhando no balcão, para quem não sabe, o pai do Gabriel sempre fala que aos sábados lá na La Violeteira, no Mercado Municipal, as vendas elas explodem porque ele está lá presente. Ninguém sai de lá sem comprar alguma coisa, né? Então, obrigado, um abraço para vocês. Gabriel, a gente sempre fazendo essa questão do trabalhar lá atrás, né? Você sempre foi, acho que vivenciou, né? Dentro dessa área de frutas, nessa área de colheita, acho que ouvia lá dos teus pais, né? E daí você foi para a construção civil, né? Que eu acho que tem tudo a ver. Hoje, a empresa, eu vi pelo teu currículo que você, como diretor-geral, você plantou, né? Durante todo esse tempo. E agora você está colhendo, né? Acho que é uma comparação que eu faço assim, em termos do Grupo Laguna. Então, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, né, dessa questão do Grupo Laguna, fazendo essa comparação, né, do plantar e colher. Bacana. O comércio está na nossa veia, na veia da família, né, Canto? Desde meu avô, dos meus 2 avós, né? Um imigrante libanês, o meu avô materno brasileiro, já nascido no Brasil, mas a família veio da Ucrânia, e sempre se dedicaram ao comércio. E no final, atender bem o cliente, né? Com qualidade, com inovação, também é algo que eu aprendi muito em casa com os meus pais, né? Eu comecei a trabalhar bem cedo, eu tinha 19 anos quando entrei na Laguna. Foi meu primeiro emprego, já tinha trabalhado um pouco com meu pai, em férias e tal, mas realmente, formalmente,
e ao mesmo tempo eu entrei na faculdade. Então eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. A Laguna estava começando. Meu pai já tinha uma construtora antes, né? Um sócio resolveu daí terminar a sociedade e aí montou a Laguna em 96, primeiro como administrador de imóveis, e aí em 99 a gente começou a construir a primeira obra no final de 99 e justamente foi quando eu comecei a trabalhar com ele. E ele me deu sempre muito apoio, muita autonomia também, meu pai e minha mãe. Depois minha irmã também trabalhou junto com a gente, que é minha sócia, né? Minhas duas irmãs são minhas sócias. E foram aí 25 anos de Laguna intensamente, vividos intensamente, né? E o tempo a empresa foi se desenvolvendo. E agora chegou um momento de eu também ajudar um pouco mais meu pai, minha mãe, a família e alguns outros negócios que a gente tem, né? E o dia a dia da direção geral estava me consumindo muito. E por sorte, e não só por sorte, mas acho que porque a gente organizou também, a gente tem um time muito bom, né? Tinha um sucessor em potencial, que é o André Marim, né? Que a partir Craque, né? Que faz. do começo desse ano virou CEO da empresa, né? E está indo muito bem. Então, a gente continua acompanhando bastante o negócio, até porque eu gosto muito, né, de construção civil e mercado imobiliário, né? Foi minha vida empresarial. Mas também estou conseguindo me dedicar um pouquinho a outras atividades, como o Conselho da Laveleteira, a Procura do Porto, que a gente tem, alguns outros projetos dentro da E agora, holding. aquilo que foi Então, na época de hoje da colheita, né? exato. Tudo aquilo que você fez. Viu? Agora, uma curiosidade, eu sempre gosto de falar para os nossos ouvintes essa importância que tem família, né? Às vezes vem assim pessoas como você, empresários, mas tem na veia familiar muito forte, assim. Mas assim, o grande ensinamento do teu pai, da tua mãe, para você como pessoa, qual foi essa... Falando para as pessoas, porque hoje em dia as pessoas esquecem muito, né? Do pai, da mãe, dos avós, e você teve isso em casa. Afinal de contas, foram 2 mentores, né? É verdade. Eu acho que, assim, se for espremer, né? Eu acho que o mais importante que eu aprendi com meus pais é a questão do comportamento ético e da credibilidade, né? Como isso tem valor, né? Então, a gente honrar a palavra, né? Se comprometer com aquilo que realmente pode fazer, entregar aquilo que prometeu, se tiver problema, dar a cara a tapa para conversar, para, né? Nunca se esconder dos problemas. Eu acho que foi o grande aprendizado que eu tive com eles, além de vários outros, né? Meu pai é um cara de muita resiliência, né? Eu aprendi também muito isso com ele, né? Tinha um executivo que trabalhava com a gente e dizia assim, Faisal não perde o jogo, porque para ele o jogo não termina. Se passar os 45 do segundo tempo, vai para o segundo tempo. Se passar os 45 do segundo, vai perdendo, vai para a prorrogação. E depois tem mais 30 minutos. Enquanto ele não virar o jogo, ele não para, né? E eu aprendi muito isso com ele, né? Porque em tudo na vida, se você tiver realmente persistência, resiliência e foco naquilo que você está fazendo, você busca, né? Então, acho que é um outro aprendizado também importante que eu tive com ele, fazer. Né? Mas vocês, nossos ouvintes, procurem no YouTube, que tem a entrevista completa do Faisal Raad, que foi um show, né? Ele contando a história dele lá na Bahia, atrás do caminhão, entendeu? Acho que vale a pena vocês irem atrás dessa história. Norton, meu amigo, Norton, e aí, né, dentro dessa área de o engenheiro hoje em dia, arquiteto que está fazendo os empreendimentos aí na área de saúde, também quero dar os parabéns também pelo evento que você fez agora como curador no Parque Shopping, foi fantástico. Então, conta para nós lá atrás, né, essa questão de você também entrar nessa área de saúde, hoje em dia você é uma referência não só aqui como fora, e depois a gente vai poder falar do produto em si que vocês criaram aqui, que vocês estão à frente. Né? Bom, Canto, para mim é um privilégio estar aqui conversando com você e na presença do Gabriel, mais ainda, né? Tenho uma profunda admiração pela família do Gabriel, né? Pelo Gabriel em si, pela Bel, enfim, Faisal, Bernadette, a Cris. Canto, eu entrei na área de saúde por acaso, né? Porque Mas não por acaso que ficou. Não, por acaso que fiquei. Porque eu, quando entrei na escola de engenharia na Universidade Federal do Paraná, eu descobri que sou diabético tipo 1, diabético insulino dependente. E isso me fez me aproximar da área de saúde. E aí criei uma associação de diabéticos, e, enfim, ajudando pessoas com o mesmo problema. E isso me fez me aproximar cada vez mais. Quando me formei, né,
eu já estava escrevendo para a Gazeta, para o Estadão de São Paulo, já lancei um livro sobre Por diabetes. isso nós tem vários livros já, né? São 8 livros no total. Publicados. A maior parte deles técnicos, né? Sobre a arquitetura e engenharia hospitalar. Fui fazer um mestrado em engenharia biomédica, né, aqui na UTFPR, e isso me levou a dar aula numa universidade americana, que você conheceu, inclusive, o Anthony. O Anthony foi o meu orientador do doutorado lá, justamente numa área que estava engatinhando aqui no Brasil. Estou falando de 31 anos atrás, né, Canto? Os últimos 15 anos é que eu descobri essa área da longevidade, de projetos específicos para a longevidade, como que eu faço com que a arquitetura e a engenharia compensem algumas perdas ou deficiências que o envelhecimento nos traz. Então eu descobri que sim, é possível a gente potencializar a longevidade mais ativa, com mais independência, que essa longevidade seja mais alegradora para todos nós, né? E que isso vá efetivamente para a comunidade. Então o evento do Parque Shopping Barigui foi muito isso, foi tirar esse círculo acadêmico que eu mesmo, né, vivencio, né, todos os meses dando aula, dando palestra, mas é sempre para o mesmo público acadêmico, né? Ou que tem um interesse muito específico nos congressos. Então eu quis trazer para uma área de um shopping justamente esses temas que sejam debatidos pela comunidade, né? E aí é que vem toda essa movimentação das moradias para pessoas idosas, né, que existem vários modelos e várias situações. E aí o Gabriel foi louco o suficiente para me ouvir em algum momento e apostar nessa ideia. Realmente sobre isso. Falando propriamente, eu sempre digo que a Laguna tem aquela famosa palavra, inconfundível. Você estava falando do teu pai e tudo mais, eu acho que essa palavra vem bem, né? Inconfundível. E pegou bem para a Laguna, que desde o começo os prédios, né, foram diferenciados e tudo mais. Mas para mim tem uma outra palavra, que eu até comentei lá, que é ousadia. Quer dizer, você hoje em dia acreditar num novo segmento da economia, com uma série, né, eu digo assim, iniciar, né, que é a questão, vamos falar hoje, que a gente for falar hoje aqui do Grupo Laguna, for falar do que o Norton falou, vai precisar de 2, 3 horas aqui. Então, eu quero ficar bem específico no produto que vocês formataram muito bem, né? Quer dizer, quem convenceu quem, como foi, que é o BIOS, né? Que é, inclusive já é uma marca registrada. Então, está aqui com o criador, né? Que são os criadores e os executores desse projeto, que eu tenho certeza que vai para frente, mesmo porque, né? Depois o Norton, na sequência, vai falar o que é, ou seja, mas fala do BIOS, né? Para os nossos ouvintes. Bem, queria comentar o Norton, né, nosso amigo, consultor e mentor aí nessa área da longevidade e também dos apartamentos sênior, né, que se transformou aí no BIOS Home. A Laguna sempre buscou atender de forma sofisticada ou com primazia os clientes que ela busca oferecer seus produtos. E a gente identificou, quando a gente começou a pensar no projeto do BIOS, né, algumas questões ali. Primeiro surgiu o terreno, né, como é um pouco do processo que vão fazer lá, né? O que vão fazer lá? Exatamente, o que vão fazer lá? E aí a gente entendeu ali, naquela região do Jurevê, né, estamos falando ali da Nicolau Mader, do Severo João Alberto, né, são 2 esquinas, um terreno muito bonito, que tinham 2 características, isso por pesquisa feita com a Brain, da região, do público da região, que era alta renda e uma idade média maior que a idade média da cidade, relevantemente maior. Então a gente entendeu que, que tem alguma característica. E aí pensamos no centro médico, primeiramente, né? Pensando em consultórios médicos, hospital, dia, etc. E uma torre residencial. E aí o Norton teve essa visão, falou, por que a gente não traz um residencial para esse público que já está no entorno, né? Então, fazia sentido para os dois, né? Tanto para a área de saúde, quanto para esse público aí que eu nunca tinha sido atendido na cidade. No Brasil, praticamente, não existem, né? Existem poucos projetos, como é o BIOS, que, na verdade, ele é um residencial
não é um instituto de idosos, né? O Norton pode explicar melhor. Ele é um apartamento residencial, né? A pessoa tem sua cozinha, sua lavanderia, Adaptado para esse público. mas ele tem adaptações de arquitetura e de serviço para esse público, né? E aí a gente foi entender, conhecer mais a respeito disso, né? E aí com o auxílio do Norton, fomos para os Estados Unidos, visitar vários projetos, fomos para Porto Alegre, entendemos também não só a parte do residencial, mas também a parte do hospital dia, que complementa lá o projeto. E verificamos que tinha uma oportunidade muito grande, tanto em termos de mercado, né, de fazer esse e outros projetos, inclusive vamos lançar mais um, e também de entregar um produto realmente adaptado para esse público, né? Acho que é uma responsabilidade a gente como incorporador, né, de pensar realmente na necessidade do cliente, né? E é um cliente que cada ano que passa ele tem um número maior na nossa sociedade com o envelhecimento aí da população, que é algo maravilhoso, né? No final, Sim. a longevidade é uma conquista da humanidade. E né? a As pessoas estão preocupação, vivendo né? mais, né? Eu falei para os nossos ouvintes que a Laguna é a primeira, talvez até no Brasil, né? Norton é uma das primeiras a fazer esse tipo de empreendimento. E, Norton, olhando pela cidade, o que mais tem me surpreendido é que a cada quadra ou a cada 3 quadras a gente vê lá uma recepção para idosos, né? Que tem, né? E você falou, trouxe os números, né? Desse número de idosos, estão quase 40 milhões no Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque o BIOS é o Senior Living que dizem, mas eu já digo que o BIOS vai ficar uma marca que, em vez de falar Senior Living, vai ser o BIOS que o pessoal vai identificar, porque fica, né, mais gostoso e também como produto, né? Você Claro. poderia falar. Então, essa é a concepção que vocês fizeram do BIOS, que depois a gente vai falar do lançamento. Veja, Canto, o BIOS é absolutamente único. Tá? Não existe nada sequer perto ou parecido do que é o BIOS hoje. Então, por isso que ele se tornou uma referência tão forte. Né? E apesar de todo o ceticismo da concorrência, né? Será que vai vender? Colocar isso como um edifício voltado para o público sênior. A preocupação, acho que muito mais da administração seria, né? Do pós ali, da entrega. Eu acho que é um pouco assim do ceticismo mesmo das pessoas, né? De lançar um produto especificamente voltado à longevidade. Ignorando todos esses números, né? Então, como você falou, são 40 milhões, quase 40 milhões de pessoas idosas no Brasil. E esse número ainda sofrendo uma pressão demográfica ano após ano gigantesca. Da velocidade, aquilo que eu falei. As clínicas são todos os bairros. América Latina tem o ponto, né, focal da longevidade global. Nós vamos crescer 71% nessa última década, de 2020 a 2030. Então não dá para ignorar isso. E também não dá para ignorar que nós não estamos preparados em termos de saúde pública, em termos de educação, enfim, e também, e principalmente, em termos de moradias. Então, quando você lança um produto como o BIOS, que ele é dentro de todo esse guarda-chuva chamado Senior Living, ele é uma categoria chamada Independent Living, tá? Que é para as pessoas absolutamente independentes, né? Mas que estão envelhecendo e querem envelhecer com esses pontos que eu falei, com mais segurança, com mais autonomia, tendo uma questão arquitetônica importante, tendo uma questão de serviços muito importante também, mas sem caracterizar uma moradia de saúde. Então ele não está morando num hospital, ele não está morando numa clínica, ele não está morando numa casa de idosos. Não, longe disso. Ele está morando na sua própria casa. É um conceito que a gente chama aging in place. É você envelhecer na sua própria casa. Então, ninguém quer sair da sua casa, não é verdade? E hoje, graças ao BIOS, não precisa mais sair de casa. Você pode envelhecer ali na tua casa, você vai estar assistido, né? Esse movimento do apartamento, no caso do BIOS, ele é um movimento que ele se adapta ao envelhecimento da pessoa, então é vantajoso para todos, para a comunidade, né? Graças a Deus que temos aí um empreendimento como esse. É uma pena que nós só temos 108 apartamentos no primeiro BIOS, né? Agora está sendo lançado mais 92 apartamentos. Porque a demanda é muito mais do que isso. A demanda é de 16 mil unidades habitacionais aqui em Curitiba. Eu estava falando do teu pai, quando eu conversei com ele falou, eu comprei o meu lá.
Quem sabe seja o vizinho dele. Agora, talvez lá no. Agora ele deve mudar para lá, né? Porque tem o Pius lá do Champanhe. Agora, Gabriel, tudo é questão de custo, viabilidade no projeto. Ninguém é ONG, ninguém é caridade. Tem que ver o que é. Tem um custo talvez um pouco acima, que eu acho já conversei lá atrás com o Norton, tudo aquilo que a gente falou, né? Sim. A questão de você fazer esse produto. E essa é uma realidade que tem o custo, é praticamente o equivalente se você for trabalhar, né? Eu digo o custo da construção de tudo o projeto. Assim, ele tem alguns custos adicionais, porque tem características específicas do prédio, né? Então, você tem um elevador para maca, que você não tem no prédio residencial. Você tem áreas comuns. O que deveria ser obrigatório, desculpe interromper, hoje em qualquer prédio. Pois é. Porque as pessoas. Pode-se pensar nisso. Não é verdade? Todo mundo pode precisar, né? Você tem algumas características diferentes também nas áreas comuns, né? Tem uma área comum bem adaptada para esse público. É uma forma diferente. A nossa área comum lá não são ambientes mais separados, assim, aqui o salão de festa, aqui. É tudo bastante integrado, até porque o objetivo do BIOS também é promover a vida em comunidade, né? Então, você acaba tendo o que o comprador chama de eficiência, né, que é a área privativa por área construída, um pouco prejudicada devido a todos esses atributos, né? Mas, por outro lado, você tem um produto único também, né? Então, a gente conseguiu ali no BIOS precificar num preço por metro quadrado acima da média da região, né? Em função disso. Em função disso. Desse âncora que é o empreendimento. Exatamente. Além disso, claro, aí uma característica do BIOS, né, especificamente, que a gente trouxe muito a questão da biofilia, né? Então, o BIOS, se você olhar, o BIOS Home especialmente, o Health também, mas o Home ainda mais, a gente se inspirou um tanto naquele Bosco Verticale, que é um projeto em Milão, que tem uma arquitetura com o verde na fachada, né? Sim. De maneira bastante significativa. Então, isso não é sem sentido, porque a gente entende também que essa questão da vegetação, da biofilia, ela agrega também saúde e bem-estar para o morador, né? Que é um foco muito grande da Laguna, não só no BIOS, mas em todos os projetos, né? Sim. Que o Norton comentou um pouco para esse público, mas vale para todos, né? Como é que o empreendimento imobiliário contribui para a saúde e bem-estar do morador, né? Porque 80%, 90% do nosso tempo a gente passa aqui dentro do ambiente de trabalho, ou no ambiente da sua residência, ou no shopping center. Então, realmente, é uma preocupação, ou deveria ser uma preocupação muito grande dos incorporadores pensar nisso, né? Ainda mais para um público que tem uma demanda ainda maior, né? Por um cuidado na questão da saúde. Então, o BIOS, ele pensa em tudo isso, né? E detalhes, muitas vezes, parecem pequenos. Por exemplo, nas áreas comuns, tem uma área comum toda mobiliada, bonita, mas o tapete, ele não está desnivelado do piso. Ele tem um rebaixo no piso, para onde vai o tapete, ele fica no mesmo nível. Porque um desnívelzinho pode ocasionar um tropeço, né? De uma pessoa que já tem a mobilidade um pouquinho mais prejudicada. Você tem lá algumas barras bem discretas, pintadinhas e tal, porque que não foram colocados depois, foram colados. Exatamente, mas sem dar um aspecto hospitalar, né? Dando um aspecto residencial, e o residencial Laguna, como a gente gosta de fazer, com bastante design. Mas o principal disso, também, em tudo, é que a Laguna, para os nossos ouvintes, foi uma das primeiras empresas a fazer certificações aqui, Elite e tudo mais. Eu acho muito importante. Inclusive, vocês têm o WELL, né? Exato. Isso é muito importante. A pessoa está comprando já com uma empresa que já tem, né, Norton? Já tem uma qualificação de poder fazer todos esses diferenciais. Além de tudo que você está fazendo, as certificações que vocês têm ganhado aí, prêmios, né? Desde a sede da Laguna aqui, que eu já faço convite aos nossos ouvintes, né? Irem lá, que sempre vai ter alguma coisa. Talvez não tenha azeitona lá, um morango lá no dia, mas se pedir, o Gabriel providencia, na verdade, na Galeria Laguna. Lá. Tem. A gente serve lá para os da Laveleteira também. Ah, é? Agora, a pergunta aqui. O BIOS já se tornou uma marca e vocês pretendem isso, fazer como se fosse não digo uma franquia, mas utilizar, se tiver uma consultora de fora, se tiver um investidor, ou só vai ser um produto só a Laguna, quem poderia?
Gabriel? Nós estamos com esse projeto, Canto. A gente vai fazer agora o segundo empreendimento, né, que vai ser o Bios Barigui, né, também com toda a consultoria do Norton, para, né, fazer o segundo projeto em Curitiba. A gente vê essa demanda. Mas nós estamos hoje estudando a possibilidade de expandir o Bios para fora de Curitiba, que deve ser em parceria com outros incorporadores, levando a nossa expertise de projeto, de conceito, né? Da visão comercial disso também, de viabilidade econômica, além da questão depois do serviço, né? Da operação, que também é muito importante, para outros lugares. Então, a gente entende que existe essa demanda Brasil afora. Claro que a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, né? Porque tem todo um cuidado para fazer um projeto escolher bem o parceiro, como né? esse, Claro. escolher bem o parceiro. Mas sim, a ideia é que o Bios se replique aí pelo Brasil fora. Norton, o Bios de Alta Glória, que seria o Juevi, e agora o Bios, que seria Ecoville. Sempre tem, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, sempre a gente vai procurando, tem que lembrar sempre do último, né? Agora, esse tem a diferença, alguma diferença, ou pelo bairro, ou o tamanho das unidades, o que você poderia acrescentar? E já convidando as pessoas, né, a ir conhecer, porque tem, né, a maquete lá na Galeria Laguna. Né? Do Bios Barigui ainda não, mas não? mais uns dias a gente vai lançar agora no mês de outubro. Ah, tá. Então aguardem que vai estar lá. Falta pouco. Então. Veja, Canto, a cada projeto você implementa melhorias. Tá? Hoje, a BioEng, que é a minha empresa, nós temos a maior casuística no Brasil de unidades habitacionais voltadas ao público sênior. São mais de 2.000 unidades habitacionais hoje, entre Estados Unidos, Caribe e Brasil, onde nós atuamos. Né? Mas eu diria para você assim, o público também muda. Né? O público que vai consumir esse tipo de produto imobiliário, ele também está em evolução. Então, o que antigamente você tinha apartamentos menores, hoje, por exemplo, as pessoas mais idosas querem um apartamento um pouquinho maior. Né? E isso é sensível em todos os países. Se você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para a Ásia, Oceania, enfim, há uma tendência do que o que nós fazíamos, né, antigamente, em termos de... Antigamente, estou falando em 15 anos atrás, mas que era algo em torno de 50, 60 metros quadrados, né, como um padrão de aceitação desse público. Hoje a gente já vê que ele quer 75, 80, 90 metros quadrados. Né? Já quer um apartamento não mais de um quarto só, de 2 quartos. Então, o segredo de tudo isso é você equilibrar de acordo com o modelo de negócio, a tipologia do apartamento, o tamanho do apartamento, as dimensões do apartamento, que converse com essa persona. E essa persona não é estática, ela está sempre em evolução. Então, tomando um pouquinho do gancho que o Gabriel falou, hoje, quando você lança um produto, né, imobiliário para o público sênior, você está agregando aquele produto imobiliário um determinado valor para um determinado público. E você se descola da commodity que é o tijolo. Por que o teu tijolo é mais bonito do que o meu, que o dele e tal? Você acaba vendendo tijolo, e tijolo tem um preço por metro quadrado que vai ter lá uma determinada variação. A nossa casuística mostra o seguinte, tudo bem, o Gabriel falou, nós perdemos um pouco de eficiência na edificação por conta dessas áreas comuns e de alguns outros elementos que a gente coloca. Por outro lado, a gente agrega hoje, independente da praça, seja São Paulo, seja Belo Horizonte, seja Rio Grande do Sul, você agrega de 20% a 40% a mais do valor por metro quadrado. Então, quando você se descola dessa commodity tijolo e começa a agregar propósito no teu empreendimento, e as pessoas enxergam valor nesse propósito, aí você consegue disparar também esse outro fator que é, não, eu quero, aspiracional, eu quero ir para lá, eu quero ter condições econômicas, financeiras, cognitivas e sociais para adquirir um produto desse. Aí que a Laguna acreditou. Tudo isso que falou, né?
enxergar justamente isso. Agora, aqui uma conta, pensando aqui, de padeiro, vamos falar, antigamente, que é mais antigo, você ali é 60 a mais, né? Tem a questão também da convenção de condomínio, hoje em dia, porque antigamente você tinha um prédio, não podia ter o Airbnb, né, que acontecia, que não tinha que mudar. Hoje, essa convenção de condomínio também é específica, tem que ter um conhecimento para poder fazer a convenção do BIOS, que é diferente do normal, isso tem que tomar muito cuidado, né? Exato. Uma das questões que está lá na convenção é que não podem residir moradores que não sejam desse público, maior de 60 anos, né? Mesmo se ele comprar como investimento e quiser alocar. Mesmo que ele queira alocar, é quem vai residir. Pode residir um acompanhante mais jovem, né? Isso não é problema, mas o morador... Até de preferência seja mais jovem, para acompanhar o idoso. Muitas vezes um familiar, né? Isso não há problema. E a pessoa também pode comprar, um jovem pode comprar e alugar, também não tem problema. Eu mesmo fiquei lá com ele no BIOS, porque eu acho que vai ser ótimo para alugar, e como vários outros investidores também fizeram. Mas para residir, não. E nem faria muito sentido também, né? Porque também você vai pagar por um serviço mensalmente de saúde. Apropriado essa idade. Então, por que alguém que não é desse público vai morar? Mas, para garantir que isso não aconteça, a gente também colocou isso em convenção de condomínio. Então, realmente, você tem que preparar toda essa questão legal para depois não ter problema. Mas fazendo aqui uma questão, eu como corretor de imóveis, como eu falei, uma conta de padeiro, 60 a mais que vai morar ali. A expectativa de vida hoje é 76 anos? 78 em Santa Catarina, 72 no Sergipe. Tá. Então, 78 anos. A pessoa nessa idade, com 60 anos, está praticamente já estabilizada, mas só que ele vai ter uma qualidade de vida morando nesse lugar de 18 anos no mínimo. Na verdade, que não vai precisar sair correndo, se tiver algum problema, ele vai ficar preocupado, se eu tiver aqui um infarto, um derrame... Posso te exemplificar muito bem isso, tá? Quando a gente fala dessa prestação de serviços, a gente não fala exatamente na prestação de serviços de saúde, mas de cuidados de prontidão. Então, por exemplo, o Norton, diabético, tá? Vamos supor que eu morasse sozinho e sentia algum problema. Em vez do porteiro, e às vezes tem apartamentos hoje que nem portaria 24 horas é remota, mas vamos supor que tem um porteiro, e que em vez desse porteiro sair desesperado atrás de um táxi, de um Uber, sem saber para onde levar... Não sabe nem aplicar às vezes também, né? Enfim, ele não sabe dar assistência, né? Nós temos então, no embasamento, no térreo, nós vamos ter lá uma unidade, onde tem lá um profissional de enfermagem, né? Que vai ter todo o prontuário médico do Norton. O Norton é diabético, tem 57 anos, tem o plano de saúde e tal, em caso de emergência, chamar o serviço de remoção, levar para o hospital tal, avisar a família tal. Então é muito mais seguro. Você presta a assistência em tempo real, né? Muito mais ágil, com mais segurança, e é isso que as pessoas buscam, né? Então é muito mais confortável, né, você deixar uma pessoa, um parente seu, enfim... é credidor de todos hoje. Mesmo com muito dinheiro, o pessoal não tem. Claro, num empreendimento como o BIOS, do que deixar... aconteceu já com um amigo, né, de telefonarem para ele, olha, sua mãe caiu, e ele estava viajando, e como é que faz? Para onde leva? Imagine quanto tempo demorou para a mãe ser atendida. E aí vem algumas tecnologias embarcadas no apartamento. Então não é só arquitetura, não é só engenharia, não é só construção. A gente começa a falar de medicina também, de fisioterapia, de prevenção. Quer dizer, é um ecossistema todo que contribui para essa longevidade mais ativa, mais independente que eu falei. Com certeza. Gabriel, é o seguinte, veja, vocês estão aqui hoje, como falei, sou corretor de imóveis, sempre procura oportunidades. Aqui, o programa não é para você falar comercialmente, mas aqui eu quero falar comercialmente, porque as opções de investimentos hoje na cidade, no Brasil, são poucas. Quando você traz um produto como esse, onde eu vejo, eu estou falando aqui, não é o Gabriel, nem o Norton, que você vai ter uma rentabilidade, que é um público que há necessidade, eu falo que vocês têm que pensar, têm que ouvir, têm que esperar esse lançamento, porque eu realmente fiquei maravilhado com os números
do Norton lá no Longevidade, nesse evento que você fez. E também, veja, a história hoje em dia da Laguna é uma história que não iria entrar num negócio que realmente não fosse. Então, vocês pensaram muito bem em cima disso. Então, como fala, aqui não é questão de falar comercialmente, mas eu vejo como investimento vale a pena pelo menos conhecer. E aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que tem também, mesmo em Curitiba, né, algum terreno, uma coisa, que é um momento de você agregar mais e ter uma visibilidade. Então, eu faço isso e até faço, aí, finalizando, que você convide o pessoal, né, porque a data que vai ser o lançamento do BIOS deve ser... então, falar para os nossos ouvintes aqui se eu estou certo ou estou errado, porque você já investiu, seu pai já investiu e você vai investir para ter uma alocação e daqui uns 30 anos você voltar. Eu falo isso porque eu estou vou fazer 70 anos e eu fico me imaginando lá dentro, não tem que depender de ninguém. Exato. Tem muita gente que não quer depender de ninguém, o cara está lá, eu visitei lá o Tony, lá em Orlando, é exatamente isso, as pessoas vão para lá, ele tinha até uma administração financeira dentro das pessoas, não quero depender de ninguém de fazer. Exato. Então, queria que você falasse isso para os nossos ouvintes, para esperar pelo menos ir lá escutar Claro. esse empreendimento que vocês vão lançar. O BIOS é uma solução no final, né? Ele é muito mais do que um produto, né? Então ele resolve realmente um problema, né, da vida da pessoa, né? Que é essa preocupação, pô, a pessoa passa mal, você precisa de um cuidado. Então isso é tudo resolvido lá dentro. Além de ter também um espírito de comunidade, né? As pessoas vão interagir entre elas, né, com públicos semelhantes, né? E o isolamento é um problema sério pro idoso, né? Às vezes já perdeu ali um familiar, o esposo, o marido, e os filhos têm a vida deles, né? Muitas vezes já não moram em Curitiba, etc. E tal. Então, essa é a ideia do BIOS. E aí, falando um pouco com a linguagem do investidor, né? Pensa assim, num público que está crescendo exponencialmente, né? Ano a ano, você tem mais clientes precisando, e, por outro lado, um produto que não tem oferta, né? Sim. Então é quase óbvio. É a escassez que gera um bom retorno. Exatamente. Então, acho que está respondido, né? Acho que realmente a gente vê com alto potencial mesmo de rentabilidade, tanto para quem comprar, quanto para quem depois for alugar. Isso que está acontecendo em outras cidades, finalizando. Norton, que você tem feito os projetos em outras cidades também. Sim. Eu fiz uma pesquisa recente dos 100 melhores lugares, 100 melhores cidades para se investir em senior living no Brasil. E, para nossa boa surpresa, Curitiba está em 5º lugar nesse ranking, né? Então é um ranking muito importante, à frente de São Paulo e Rio de Janeiro, inclusive. Então, mas cabe aqui um recado também, Canto, você falou de corretor de imóveis, para os corretores de imóveis, para que eles mergulhem e entendam o que é esse produto, estudem esse produto, porque além de ser fascinante, é um novo mercado que se descortina aqui no nosso país. Então, certamente... Com certeza, no treinamento vai ter lá tudo isso, né? Os corretores de imóveis, e que quem não está trabalhando com a Laguna, é só procurar a tua equipe lá para poder, né, se cadastrar e vender esse empreendimento, né? Estamos abertos na nossa galeria Laguna, na Avenida Batel, né, frente do Pátio Batel. A gente lá recebe tanto os clientes quanto os parceiros do mercado, né, os corretores, as imobiliárias. E logo vão estar apresentando o BIOS Barigui, que vai ser lançado agora no mês de outubro. Eu aqui já faço um convite, vou inaugurar o BIOS agora, que vai ser ali no JuVV, e depois do lançamento vamos trabalhar muito nessa área aqui em Curitiba e quem sabe em outras cidades já. Então, parabéns, né? Parabéns à Laguna por essa ousadia, que está sempre se reinventando, né? Procurando, não digo novidades, mas a tranquilidade de você ter o investidor satisfeito no teu empreendimento, né? São os prédios inconfundíveis que vocês fazem. E Norton, também aqui, sei muito, né? Eu te conheço aí, e realmente admiração pelo teu trabalho. Você, Obrigado. Mais uma referência de Curitiba. Curitiba tem muitas referências e na área de saúde você está aí tendo uma referência, inclusive agora com mais 2 outros parceiros, estão montando mais uma estrutura realmente valiosa para o mercado. Então, muito obrigado para vocês participar aqui do Canto a Canto. Conversei com Gabriel Hadi e Norton Mello. Espero vocês no próximo sábado ao meio-dia, aqui na Jovem Pan News. Excelente final de semana.
Obrigado.